anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vamos aplaudir o nosso Deus que está no meio de nós. Amém. Você sabe que enquanto você estiver aqui na terra, eu e qualquer um de nós estivermos aqui vivendo a vida na terra, fazendo a nossa parte da história, porque nenhum de nós está aqui à toa, mas estamos fazendo uma parte da história, temos responsabilidade no que acontece no nosso tempo. No dia que acabar o nosso tempo, nós vamos lá diante de Deus e dizer o que nós fizemos com o nosso tempo de história nesta terra, cada um com a sua vida, cada um com o tempo que Deus der, cada um com a família que tiver. Por isso que nós temos que assumir a nossa história, a nossa vida, a nossa família, sem querer enganar ninguém, muito menos a Deus, olhando todos os problemas que nós temos, todos os defeitos que nós temos, todos os problemas familiares que nós carregamos. Temos que ver a verdade, apresentar a Deus e cumprir o nosso papel aqui na terra. É isso que nós fomos designados aqui quando nascemos, cada um de nós. E quando então nós nascemos, o Senhor, para nos ajudar, diz a Bíblia, nos dá um anjo para ajudar esse caminho. E a Bíblia diz assim: presta bem atenção no que ele te falar, porque ele vai te dizer o caminho que você tem que seguir. Se ele te falar, não se afaste do caminho que ele te falar, para que você não erre. Está na Bíblia isso, está lá no Velho Testamento. E isso aconteceu aqui com Maria. O anjo foi lá e falou: ó, sua vida vai ser assim. E ela respondeu: tá bom, eu aceito o que Deus tem para mim. E assim é com todo mundo. Todas as pessoas, elas têm o anjo de Deus que tenta falar o que nós temos que fazer, por que caminho nós temos que ir, o que nós temos que rezar, como deve ser conduzida a nossa vida. Se a gente conseguir escutar o anjo, nós vamos seguir o caminho de Deus. Mas nós temos também um outro anjo, que são os anjos caídos que estão no mundo, como diz a Bíblia: ai de vós, ó terra, porque caiu para vós Satanás com todos os seus anjos. E está aqui na terra. Enquanto nós estamos em vida, eu estou na luta para escutar o meu anjo, que vai falar o que eu tenho que fazer e vai dar as direções para a minha vida e para a minha família. Porque se você tem uma família, você também é responsável pela tua família, tá? Não adianta lavar as mãos e falar assim: não quero saber. Não, você tem a tua família e é responsável por ela também. E temos o outro anjo, os outros, né? Vai depender a quantidade do espaço que ele tiver, para atrapalhar. E essa é a nossa luta. Enquanto você estiver na terra, essa será a tua luta. Enquanto eu estiver aqui na terra, é a minha luta. É a luta de todos nós. É a luta, como diz a Bíblia, do bem e do mal, que vai estar acontecendo todo o tempo. E nós temos a ajuda de Deus com os anjos, e que vão nos dizer, e se nós obedecermos, vamos conter êxito. E tem o outro que vai dar os maus conselhos e os maus caminhos para as pessoas. Por isso, a Bíblia diz: você todos os dias, você decide quem você vai escutar. Você vai escutar qual caminho? E é difícil, não é fácil a gente escutar sempre o caminho certo, e a gente tem muita confusão. Por quê? Porque tem muita ação maligna no mundo e muita confusão mesmo. Nesse momento, peça a graça de que você escute o anjo que Deus deu para a sua vida, o anjo que Deus deu para a sua família. Peça a graça de que os seus ouvidos sejam abertos, Senhor, que nós possamos ter a nossa mente aberta a escutar a voz do teu anjo, Senhor.
para não cairmos no engano do inimigo, para não cairmos nos maus conselhos que o inimigo joga para nós e para nossa família, mas nós possamos, Senhor, escutar a voz do anjo que tem o teu nome, o anjo que está aqui junto conosco para nos ensinar o melhor caminho e as melhores decisões e as melhores escolhas, Senhor. Dá-nos essa graça, porque isso não depende do anjo, depende de nós. Cada um dá a sua resposta, cada um faz a sua escolha, que nós não escolhamos escutar o mal, mas escolhamos escutar o bem, escutar a voz do anjo que o Senhor nos deu, para nós escolhermos o melhor caminho para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos essa graça, dá-nos essa graça, dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça. E se a gente escutar o anjo do Senhor, nossa vida vai ser muito melhor, nossa vida vai ser feliz, nossa vida vai ter êxito. Nós vamos olhar para a nossa vida e falar assim: que bom que a minha vida está seguindo assim. Sabe por que a gente chega aqui, muitas vezes diante de Deus, vai para a igreja cheio de coisas ruins, porque escutou a voz do inimigo? Às vezes não nós, mas nossos pais, nossos antepassados escutaram a voz do inimigo e fizeram um monte de besteiras, e aí chegam aqui o caos, né? Aquela família destruída, porque quem destruiu foi o inimigo, porque escutou o inimigo. Então, meu irmão, é você que decide quem você quer escutar. Você está aqui, está vivo, eu decido o que eu quero escutar. A decisão é tua, não é do anjo, é tua. Toma uma decisão agora. Se você quiser, você não é obrigado também, ninguém é obrigado não. Tome uma decisão e fala aí com a tua voz: eu quero que a minha vida seja dirigida pelos anjos do Senhor. Eu quero escutar a voz do anjo que o Senhor me deu, para que eu não faça más escolhas, para que eu não escolha coisas que são ruins para mim ou para minha família. Eu peço, Senhor, pela minha vida e pela toda a minha família, que todos eles, Senhor, possam escutar também a voz dos anjos que eles têm para eles. Que ninguém se perca, que ninguém escute o mau conselho, mas o Senhor possa, ó Deus, falar e que as pessoas escutem a tua voz, Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Vai colocando a tua vida diante da cruz de Jesus agora. Vai colocando aos pés da cruz e vai dizendo: Senhor, eu te entrego todas as coisas. Senhor Jesus, todas as coisas. Porque o Senhor é soberano sobre todo o mal. O Senhor é soberano sobre tudo que acontece. Eu quero declarar que o Senhor é soberano, o Rei, Senhor das nossas vidas. E é importante que você faça a tua entrega para Jesus. É você que tem que dizer que Jesus é maior. É você que tem que dizer que Jesus é aquele que você entrega a sua vida e a sua casa. É uma decisão que eu não posso tomar por ninguém, é só por mim. Entrega essa sua história e fala: Jesus, o Senhor é soberano. Eu creio nisso e eu proclamo isso. E eu quero fazer um alerta que é o seguinte: não precisa sentir nada, tá? Porque vai falar assim: mas não consigo sentir que Jesus é maior, porque o peso está tão grande, que às vezes você não consegue nem sentir que vai ter alguma saída. Você não precisa sentir nada, você precisa decidir. Você precisa decidir. Aqui na terra que você está vivendo, você tem que tomar a sua decisão e falar: não, eu decido que a minha história, a minha família é de Jesus. Fala isso. Fala. Você tem que falar e tomar a sua decisão. Eu escolho Jesus Cristo para dirigir a minha vida. Toma a decisão. Eu escolho Jesus Cristo. Jesus soberano sobre a minha história, sobre a minha família. Eu decido. Eu decido. Eu decido. Eu escolho. Eu decido. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. É você que vai escolher. Eu quero, Senhor. Eu escolho, Senhor. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá?
impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos sentar um pouquinho e eu quero... É que eu estou aqui na frente e aí eu consigo enxergar o que está acontecendo. E eu nunca vi tanta gente sentar assim no meio da reunião. Dado o peso que as pessoas começaram a ter quando a gente começou a rezar. Porque talvez pensaram assim, vou lá na campanha de milagre e vai acontecer o milagre já de cara. E não é assim. Para Deus, é aquilo que eu falei no começo, para Deus restaurar, Ele precisa tirar a ação do inimigo e trazer uma nova história. E eu nunca vi tanta gente sentar assim e ficar pesado na oração. Fora aqueles que nem conseguiram vir para a reunião, né? Que nem a minha mãe mesmo falou assim, eu não vou porque eu estou com dor nas costas. E acho que eu vou ficar sentada, vai doer mais. Eu falei assim, ou talvez o inimigo está te segurando aí para você não ir na reunião, né? Que é bem provável que aconteceu isso. Percebe a luta que nós vivemos. E ora essa luta está mais fácil, ora ela está mais difícil. Depende do quanto o inimigo conseguiu agir. O quanto esse inimigo conseguiu trazer as coisas dele. Porque quanto mais ele traz, mais difícil vai ficando. Né? Não nos enganemos, para todo mundo, para todos nós. Né? E nós precisamos ir tirando as coisas que Ele coloca e sabendo escolher as coisas que Deus coloca. E aí ele vai perdendo força, o inimigo vai perdendo força e vai perdendo espaço e vai saindo da nossa vida. Então nós precisamos ser espertos. A Bíblia fala assim, seja esperto, não fala seja bobo, não fala seja bonzinho, não fala isso não, fala seja esperto. Nesse mundo, nós vamos ter que ser espertos se nós quisermos vencer. E essa esperteza Deus nos dá, Ele nos ajuda, mas nós precisamos construir essa esperteza em nós. Nós precisamos aprender a sermos espertos para o inimigo não nos pegar e nos destruir. Porque também não se iluda. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então não é pouca coisa que ele faz, é bastante, é destruição completa da família e de tudo. Então nós precisamos buscar muita esperteza com o Espírito Santo para sabermos agir e nos desvencilharmos das coisas que o inimigo vai colocando, né? Quisera eu, a gente faz uma campanha de milagre e só acontece milagre. Não é assim. O Senhor quer um povo restaurado, o Senhor quer gente forte nessa terra. Ele não quer gente boba, Ele não quer gente que não faz nada, Ele quer gente forte, Ele quer gente forte aqui na terra para mudar essa história. Ele precisa de gente forte, né? Se ficarmos, né, assim, só rezando superficialmente, nós nunca vamos conseguir transformar o mundo como o Senhor deseja que a gente transforme. Nós temos uma missão, você tem, e eu também. E nós temos que fazer a nossa parte. Não é só cuidar das suas coisinhas e pedir, Senhor, me ajuda a pagar as contas, Senhor, me ajuda nesse problema. Jesus cura fulano, não é só isso não. O Senhor precisa de um povo restaurado, um povo firme nessa terra, né? E nós estamos passando um momento que precisa mais que nunca de gente assim. E a semana passada eu falei com vocês, se vocês viram o grupo, estavam aqui. Eu falei de uma pessoa da Bíblia, que foi o que Deus me trouxe, que é o rei Ezequias, que foi uma pessoa que viveu lá no seu tempo e nos ensina muitas coisas, muita maneira de viver. Com ele podemos aprender como enfrentar as adversidades que nós passamos, porque ele também enfrentou, e ele teve uma estratégia. E eu quero falar dele de novo, que é o que me vinha aqui. Como é que ele foi vencendo as coisas que apareciam para ele. E ele tinha um papel importante, porque ele era um rei, né? Ele era um rei, ele era uma figura importante.
Mas não importa que tipo de personagem, de figura é você nessa terra. Não importa. Você pode ser uma mãe de família, você pode ser um profissional, você pode ter um cargo de alguma coisa. Não importa. Mas aonde você está, seja o que for, você tem um papel que Deus está esperando que você realize. Que Deus está tentando te ajudar a realizar da melhor maneira para o reino de Deus. E o rei Ezequias, eu vou falar algumas coisas aqui dele para vocês verem como foi o comportamento dele e uma situação específica que ele passou. Está aqui em 2 Reis, não, antes aqui, mais para cá, peraí. Antes disso, em 2 Crônicas 31, eu vou falando, depois vocês leiam lá, 2 Crônicas 31, 32, vocês vão entender toda a história dele. O rei Ezequias, está lá no capítulo 31, no versículo 21, diz assim, que o rei Ezequias praticou o bem, leal e fielmente diante do Senhor seu Deus, em tudo o que empreendeu para o serviço do templo, para a lei, para as prescrições, só procurou a vontade de Deus. Então ele já era uma pessoa decidida, que nem eu disse para você, você tem que se decidir se você quer seguir a Deus, se você quer seguir Jesus, você que decide. Só que se você não partir da decisão, já não dá mais para fazer nada, né? Aquela pessoa que vai e só vai buscar lá uma bençãozinha, esse não vai fazer diferença. Então, o meu convite é que você decida mesmo. Você tem que chegar diante de Deus e falar assim, eu quero que a minha vida seja de Deus. Eu quero que a minha vida, a minha história de vida, seja construída com Deus. É uma decisão da pessoa. Não tem como obrigar. E tem uma coisa boa, ó. Se você é uma mãe de família, um pai de família, daí você vai dizer assim, mas meus filhos não querem nem saber. Meu marido não quer nem saber, minha família não quer nem saber, não tem importância, porque nós temos uma promessa que é assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nem liga, tá? Se a sua família não quer, saiba que se você quiser, a história da sua família será de bênção, porque você quis. Não precisa o resto querer. Se você está aqui, seu marido não quer saber, não tem importância. Se você decidir, a sua família será abençoada, tá? Essa é uma promessa, tá aqui na Bíblia, nós cremos no que a palavra de Deus fala, e aí a sua família será abençoada, a história da sua família será abençoada, mesmo que eles não queiram, serão salvos pela tua fé. E o rei Ezequias era um homem de Deus, ele era um homem que buscava fazer a vontade de Deus, tá? Na sequência, no próximo capítulo, fala aqui para nós, no capítulo 32, fala que veio um inimigo, que é o Senaqueribe, rei da Síria, um inimigo forte, poderoso, um inimigo daquele que dá medo, aquele inimigo que vem para destruir tudo, para roubar, para matar, para catar tudo que está ali, para matar toda a família, um inimigo forte. E o rei Ezequias, mesmo seguindo a Deus, nesse momento vem esse inimigo, para destruir tudo, o rei da Síria, que era o Senaqueribe aqui, fortíssimo. E eu quero falar o que Ezequias fez, porque a semana passada eu falei que Ezequias ficou doente, e chorou, nem pediu a Deus a cura, ele só chorou. E quando ele chorou, Deus já se conhecia ele. E Deus foi lá e falou assim, não, eu vou te curar, você vai ter mais um tempo de vida aí, mais 15 anos você vai viver, vai ser curado. E ele foi curado. Isso foi depois. Nesse momento, quando o inimigo veio para destruir todo o povo, para destruir a família dele, para destruir a cidade inteira dele, que é isso que o inimigo chegou aqui para fazer, dominar tudo.
ele teve uma estratégia, e eu quero convidar você nesse primeiro dia da nossa campanha de milagre, que você tenha estratégia para você vencer o inimigo. Porque de certo o inimigo está no mundo, né? De modo geral ele está mais forte que nunca no mundo. Mas também pode estar ali atacando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Mesmo que ele esteja atacando o mundo, se nós estivermos com Deus, o Senhor vai nos dar a saída, né? Ele vai nos dar a estratégia. E Ezequias teve a estratégia. Quando ele ficou sabendo que o inimigo vinha e ia dominar tudo, matar todo mundo, roubar tudo, ele fez o seguinte, está aqui no versículo 7. Eu vou falando só os versículos para não demorar. Ele pegou os valentes dele e disse: cobrai coragem, nenhum temor ou pavor diante do rei da Síria e toda essa multidão que ele traz. Há mais conosco do que com ele. Com ele um braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para nos auxiliar e combater conosco. Então a primeira coisa que ele fez foi recuperar a fé no Deus poderoso. Vinha um inimigo, um exército poderoso, cheio de armas e de homens para matar, todos eles para roubar tudo. Ele pegou aqueles que estavam com ele e disse assim: não tenha medo, maior é o que está conosco do que o que vem com eles. Primeira coisa, afasta o temor da sua casa. Renuncia ao medo que jogam para dentro da nossa casa. Medo do que vai acontecer, medo do que vai acontecer com a nossa vida, medo do que vai acontecer com a nossa família. Renuncia a isso. Deus é maior. Primeiro recupera isso. Para um pouquinho aí que eu estou falando, fecha os olhos e recupera a sua força, a sua fé e diz: maior é aquele que está comigo. Fala aí. Maior é aquele que está comigo. Maior que esses problemas, maior que as ameaças, maior que as coisas que estão acontecendo no mundo, maior que esse que está no mundo, é o Senhor que está comigo. Você tem que tomar posse e recuperar a tua fé naquele que é digno de fé, que só o Senhor é digno da nossa fé, da nossa confiança. Maior é aquele que está conosco e é capaz de vencer todo o mal. Eles podem ser poderosos, mas maior é o Senhor que está conosco. Foi a primeira coisa que ele fez. Tomou postura de quando a sua cidade veio ser atacada, é dizer: não, maior é aquele que está conosco. Se a sua família veio ser atacada, você tem que dizer: maior é aquele que está conosco, e não as coisas que vêm de fora. Primeiro ensinamento, tá? Que é que nós devemos fazer. E ele faz isso e na sequência ele fala assim, ele chama todo mundo, todos os que estão lá com ele, e eles começam a fazer concertos na muralha da cidade para o inimigo não entrar. Se o inimigo entra na tua família, é porque tem aberturas para o inimigo. É preciso que você ore pelas aberturas que tem dentro da tua família. É preciso que você se empenhe em fechar os lugares abertos por onde o inimigo entra. Você precisa se pôr diante de Deus e falar: Senhor, fecha todas as brechas da minha família, todos os pecados, todos os erros cometidos, Senhor, porque todos nós cometemos muitos erros, todos os erros, todas as falhas que tivemos, Senhor, nós renunciamos e pedimos que o Senhor feche todas as brechas. Então, primeiro, toma posse daquele que é o teu Senhor, Jesus Cristo, e que é maior que todas as coisas. Segundo, fecha todas as brechas. Vai fechando na oração, porque não tem outro jeito de fechar do que não ser na oração. Vai pensando na história da sua família, vai pensando nos problemas da sua família, e vai pedindo: Senhor,
restaura e fecha todas as brechas. Foi isso que ele fez. Mas mesmo assim o inimigo entrou. O inimigo não é brincadeira não, ele entrou e começou a ameaçar a vida deles e dizer assim: vocês são bobos, eu vou matar vocês, venham todos para o meu lado, faça o que eu mandar. O inimigo fez isso. Faça o que eu mandar, porque esse Ezequias não vale nada, ele é um fracote. Vocês vão acreditar nele? Vão acreditar nesse Deus dele? Não, acredita em mim, eu tenho armas, tenho poder, se rendam. É isso que o inimigo faz, ele ameaça para a gente se render, falar: tá bom, vou me entregar naquilo que você está me ameaçando. Quando ele fez isso, Ezequias deu uma instrução para o seu povo muito interessante. Ele disse assim: não respondam o inimigo, fica quieto. E diz aqui nessa passagem que o inimigo pegou, ameaçou, falou: entrega tudo, eu vou dominar vocês mesmo, porque vocês são os fracotes, vocês vão vencer. E todo o povo não abriu a boca, porque o Ezequias tinha mandado não abrir a boca. Sabe por quê? Tem uma estratégia nisso. Com o diabo não se discute. Você não discute com ele, porque ele é mais inteligente que você. Começa a discutir com ele, ele vai convencer você e vai te pegar. Não discuta com ele. Eu aprendi isso nesses meus 30 anos aí de caminhada. Quando começa a querer discutir comigo, acabou a conversa, porque não tem discussão. Com o inimigo não se discute, não se argumenta, porque ele é mais inteligente que você. Você vai convencer ele do quê, se ele é mais inteligente que você? Não discute, nem escuta ele. Nem escuta. Quando vem querer falar certas coisas comigo, não vou participar, não quero essa conversa, não vou escutar. Está entendendo? Você não discute, não conversa com o inimigo, porque senão ele vai te pegar e vai mentir para você. Você vai acreditar na mentira que ele está falando e vai cair no golpe dele. É uma estratégia que nós precisamos ter, cristãos, nesse mundo. E o diabo vem querer argumentar, criar confusão, criar conversa. Está acontecendo isso na sua casa? Não discuta. Fecha a boca e reza, porque o inimigo vai parar de falar e vai parar de argumentar. Foi isso que ele fez. Aí o inimigo ameaçou, esse rei da Síria aqui, fez um monte de ameaça, e ninguém respondeu nada, ficou todo mundo quieto. Além de que, se você abrir a boca, o inimigo vai saber o que você está pensando. A gente não fala o que pensa para o inimigo não, tá? Você fica quieto. Porque se ele descobrir o teu plano, ele vai lá na frente e te pega. Não abra a boca. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, não abra a boca. Pode me instigar ao máximo, eu não falo o que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu sei que o inimigo vai lá na frente e vai destruir. Então eu não falo. Não abra a boca. O Sidney sabe muito bem. Quem me conhece sabe que eu faço assim. Não fala nada. Só reza e fica quieto. Porque daí o inimigo não sabe o que você vai fazer. Não sabe o que você está pensando. Porque você não fala. Não imagina o que você... O inimigo não tem acesso na nossa mente. Só se for pessoa dele, mas a gente não. Então não fala, não conta os teus planos. Não fica argumentando e falando o que você está planejando. Porque o inimigo vai lá na frente e prepara. Ele faz isso mesmo. Ezequias ficou quietinho, mandou todo mundo ficar quieto. Ninguém falou nada. E aí o rei da Síria nem falava assim, mas que gente boba, eles não se entregam. E também não sei o que eles vão fazer, não sei qual o planejamento deles. Por fim, quando chega no final aqui do capítulo 32, nessa altura, né, eles puseram-se em oração para implorar os céus, e diz assim, e o Senhor enviou um anjo que exterminou todo o exército do rei da Síria, no próprio acampamento com os chefes e os generais, e o rei voltou para a sua terra inteiramente confuso. Quando você fecha a boca, você só reza, você não argumenta, você não fala o que você
pensa, o que você vai fazer, você frustra o plano do inimigo. E foi isso que aconteceu. Ele ameaçou, ninguém respondeu, ninguém falou nada, ele não entendeu nada. Apareceu o anjo lá e espantou todos eles foram todos embora, sem fazer nada, e sem fazer o seu plano, e sem destruir aquela cidade, simplesmente com a estratégia. Está entendendo? Nós nos comportamos nesse mundo cheio de ação maligna, nós nos comportamos como bobos. Cristão, tem hora que eu olho e falo assim, meu Deus, os cristãos, eles parecem que são uns bobos nesse mundo. Não cria estratégia, não procura na Bíblia a estratégia, sai fazendo as coisas assim, como bobo. Quem faz isso, meu irmão, vai perecer, porque não tem estratégia de combate contra o inimigo deste mundo, que está nesse mundo. E você só vai parar de ter esse ataque no dia que acabar o teu tempo. Eu também, no dia que acabar o meu tempo. Só no fim que a gente não tem mais luta. Vamos ter as lutas sim, mas precisa de estratégia. Este mundo temos que ter estratégia de combate. E esse primeiro dia da nossa campanha de milagre é isso que eu quero falar para vocês. Nosso exemplo aqui dessa campanha, o rei Ezequias. Ele teve essa estratégia, há muitas estratégias, ele teve esta, e assim ele venceu o inimigo. Estamos começando a nossa campanha de milagres do impossível. O anjo do Senhor vai vir na nossa vida, nós estamos aqui clamando, ele vai escutar e vai vir na nossa vida, e vai trazer a graça e a bênção e a libertação que nós precisamos. Mas você precisa ser uma pessoa diferente nesse mundo, com estratégia de Deus, com direção de Deus. Não pode se comportar levianamente, como ao sabor das ondas. Você precisa ter estratégia de oração. Que essas 3 semanas, essa é a primeira, que essas 3 semanas não seja só acontecer um milagre, mas seja uma grande transformação de vida, e nós saiamos daqui dessas 3 semanas, homens e mulheres fortes e corajosos nesse mundo, capazes de enfrentar todos os inimigos que nós temos aí ao nosso redor, todos, que eu não sei para cada um o tamanho dele, mas nós sejamos fortes, corajosos, firmes, e tenhamos vitória, para chegar lá no fim da nossa vida e falar assim, venci todos os combates, que seja para mim, que seja para você, que nós vençamos todos os combates e todos os inimigos que se levantarem contra nós. Amém. Amém? Amém.